Gente, hoje história, matemática e literatura. E o assunto é crise mundial. Tá com dúvida para a prova? Não perca tempo e mande sua pergunta para os professores de plantão aqui que eles vão esclarecer. E agora você vai entender melhor a relação entre literatura e crise mundial. Dá uma olhada no vídeo. A literatura é um espelho de seu tempo. Através dela, podemos entender o mundo e o caminhar da história. Afinal, ela articula o destino individual dos personagens e o destino coletivo de um povo. A literatura reflete e é afetada pelas crises mundiais, sejam políticas, sociais, éticas, religiosas, de valores. A crise no leste europeu pós-Segunda Guerra Mundial culminou com a Primavera de Praga, que teve no romancista tcheco Milan Kundera seu maior intérprete. O escritor narrava histórias e fazia reflexões sobre aspectos políticos e filosóficos de seu tempo. Hoje, muitas obras de literatura contemporânea questionam, por exemplo, a opressão da mulher no mundo islâmico. Mulheres de burca, condenadas à castração feminina aos 5 anos de idade, ao analfabetismo e a todo tipo de violência. Vários autores, inclusive mulheres que conseguiram fugir e se exilar, denunciam ao mundo a crise do islamismo ortodoxo, em contradição aos valores ocidentais iluministas de liberdade, igualdade e democracia. Na literatura brasileira contemporânea, o romance Se Eu Fechar os Olhos Agora, de Ednei Silvestre, faz referências aos ataques às Torres Gêmeas. A poesia contemporânea também ausculta as crises pelo mundo e explode em palavras afiadas, como as que usa o poeta e ensaísta mineiro Afonso Ávila em Repto. Criticando, denunciando, gerando reflexão, a literatura não só espelha o seu tempo, mas também é capaz de mudar o rumo da história. E aí, professor, a literatura, então, tem tudo a ver com as crises? A literatura tem tudo a ver com a crise, porque vou pegar aqui o título, né, de um dos livros mais belos do Carlos Drummond de Andrade, O Sentimento do Mundo. Ou seja, o grande escritor sempre tem, num poema, numa crônica, num ensaio, principalmente no romance, né, que é a narrativa que vai englobalizar tudo, né? Pega detalhes, né, pega diferentes aspectos, né, da humanidade. Então a literatura reflete esse sentimento do mundo, né? Basta lembrar que em 1942, quando o Carlos Drummond de Andrade escreveu o poema O Sentimento do Mundo, ali ele já falava, né, de um assunto que vai repercutir depois em 2001 com o ataque às Torres Gêmeas. Então aquele ataque já estava embutido ali num poema do Drummond. Parece que ele antevia, né, aquela não vou dizer assim, raiva, né, contra a injustiça deflagrada pelo mundo capitalista. O texto, a animação ali mostrou o Afonso Ávila, né? Eu gostaria de ler um trecho do poema Repto, porque tem a ver com a matemática, tem a ver com a história e é um denso texto literário, né? Então vou ler um trecho aqui de um poema do Afonso Ávila que recentemente nos deixou. Javé é um Deus longínquo, Alá não acode, aceita Salás. O dólar manobra seu câmbio ao efeito do prélio, e nunca se sabe a que lucrativo petróleo as ovelhas desertaram os pastos, e o cheiro da história é o cheiro do holocausto. Quem primeiro pisou o hectare de ódio, e sou eu conquistar a escalada do pódio. Só o silêncio retruca a vindita da curra. Digam, senhores da ONU, senhores dos tronos, a mística política perlustrante, e o mais indagar a falácia da mídia bélica, bíblica, faixa de Gaza. Então, através de vários signos e vários símbolos, de metáforas, de metonímias, o Afonso Ávila faz aqui uma visão crítica, né, de coisas que estão acontecendo recentemente na literatura e no mundo, claro, né? Eu gostaria de lembrar também, a propósito da crise de 29, que eu acho que é bem plausível, né, uma questão de história e também passando pela literatura, que faça analogia entre o que aconteceu no mundo em 29 e o que está acontecendo de 2008 para cá. Fazer esse paralelo, né, professor? Esse paralelo. Então, por exemplo, como concretamente isso se reflete na literatura? Um dos grandes textos da dramaturgia brasileira é de Jorge Andrade, um escritor paulista, injustamente
desconhecido hoje, muita gente nem conhece, nem fala mais do Jorge Andrade. E o Jorge Andrade escreveu uma peça chamada Moratória, no bojo da crise de 29, contando a história da decadência de um fazendeiro paulista, né? Devido a essa crise, ele teve que abandonar a fazenda, teve que vender a fazenda, né? E mudar para a cidade. Então a literatura reflete isso de uma forma muito humana, né? Então eu acredito, né, no bom senso dos fazedores de prova lá do Enem, que peguem alguns textos, né, literários, né, de cronistas, de poetas, de ensaístas, e que dali se pode desentranhar uma questão objetiva, clara, a respeito da crise. Professor, nós temos aqui uma questão que foi da prova do Enem passado, de provas passadas. Vamos dar uma olhada? E aí, professor? Lê pra gente o enunciado que está aqui com a gente. Não, essa questão. Tá aqui, essa questão não é que está aqui, não. Não. No mundo, posso ler daqui, ó. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais, como Facebook e Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. Esse é o enunciado da questão. Essa questão é uma questão que saiu na prova de história, né? Por que a literatura tem a ver com essa questão? Porque a resposta a esse enunciado é totalmente de caráter literário, porque se trata de uma metáfora, né? Ao longo do texto foi utilizado a palavra vírus, né? E uma das opções, né, falava, me parece que disseminar o vírus capaz de destruir programas dos computadores, né? A letra deles pegaram a palavra vírus no sentido literal. E o vírus aí é uma metáfora, né? Que está, a resposta coerente está na letra E, difundir ideias revolucionárias que mobilizam a população. Então, o que está pedindo é, considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes, então está fazendo esse paralelo, utilizando... Só dar uma observação, veja a estrutura lógica das respostas, como é que o Enem é montado. Os quatro itens A, B, C e D são praticamente absurdos. Sim. Então é muito fácil o aluno que está um pouquinho por dentro... Está um pouquinho por dentro, né, tem um bom senso, e no caso específico dessa questão, fala, não, o que é literal e o que é literário, o que é metafórico, né? Então a palavra vírus ali, né, poderia atrair o menino com a resposta absurda que é a letra D, mas a resposta certa é a letra E. E ali na questão, os verbos, os comandos, reforçar, quer dizer, ao ler o texto e interpretar, não houve reforço dos governos, até porque foi uma manifestação de protesto. O item B, tomar conhecimento sem se envolver. Quer dizer, houve total e pleno envolvimento segundo o texto. Quer dizer, é importante o suporte lá. O texto é fundamental. Se ele é só o início da resposta, marca sem pensar. Sem pensar e sem ler. Basta ler a resposta e é fácil de identificar. Aí as dicas. Paciência na leitura é fundamental. Paciência, ler. Mas não é ler... Ter o hábito de ler, os olhos, né? Ler, isso não é leitura, né? Em média 3 minutos, claro. Isso aí não é... Mas assim, vamos pensar em 3 minutos, então, no mínimo, fazer uma leitura no mínimo 2 vezes, né? Do texto e do suporte. Não é possível que você, candidato, leia o texto e de direto leitura já vá marcando, porque, em função do número de questões. Letra D, manter distanciamento, não houve esse distanciamento. Disseminar vírus, aí entra o que o professor disse. O vírus aí já tem um sentido que não é o sentido dado ao texto, né? E a letra E, ele difundiu esses ideais e mobilizando a população. Uma questão tema da fácil, redação, né? Isso aí está ligado com o tema da redação. E lembrando que o aluno pode se empolgar, quer dizer, deve se empolgar com esses acertos, mas no Enem você tem uma forma de correção no qual as questões mais complexas, que exigem habilidades mais complexas, elas são pontuadas. Eles têm uma matemática lá que
Teoria da resposta que eu tentei entender, mas não consegui entender. Não precisa. Mas enfim, mas você tem essa fórmula matemática, então o candidato pensa, poxa, eu acertei tantas questões aqui, mas eu errei uma outra, com uma habilidade, suponha, termos práticos, a questão 20 é a habilidade de identificar, a questão 30 também. Eu errei a 20, eu errei a 30, quer dizer, do ponto de vista da resposta teoria ou item, como que você acertou identificar, você soube identificar aqui, não soube identificar aqui. Então essas questões, é importante o candidato pelo menos saber, porque as questões elas são divididas, algumas questões mais fáceis, médias, algumas mais complexas, de acordo com a matriz de referência. Importante isso. Existe uma matriz de referência. Existe uma matriz de referência articulada aos conteúdos. Esses conteúdos clássicos do ensino médio hoje, eles são cobrados de acordo com as determinadas áreas, de acordo com essas matrizes de referência. Está lá, Rafael já deu a dica, que nós estamos dando a dica, tem no site do INEP, não é nenhuma coisa oculta, não existe isso. Então, essas questões o candidato ele tem que levar para a prova, pelo menos pensar em relação a isso. Agora, ler a questão fundamental, né? Leitura, paciência, né? São várias questões, 45 itens, ciências humanas e suas tecnologias, mais 45 das outras áreas, e aí vai. Ok? Ok. Temos mais questões, mais perguntas. E aí, Rafa? Tem uma questão aqui curiosa. A Marina de Contagem, ela pergunta sobre a teoria dos jogos, professor, que apareceu na animação. Poderia ajudar ela a ganhar na Mega Sena? uma pergunta que eu gostaria de saber também. Não tem como ajudar, porque a Mega Sena é um jogo apenas probabilístico. Qualquer escolha que você faça tem a mesma chance de cair. Não tem regra no jogo. O jogo você escolhe são 6, né? Uhum. Você escolhe um conjunto de 6 números e se você escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dá na mesma. Não tem como. Então, a teoria dos jogos não se aplica à Mega Sena, porque é puramente um jogo de sorte e azar. A teoria dos jogos se aplica a jogos que envolvem interação, que tem regras e que tem, como é que fala? Estratégias. Sim. É um jogo de estratégia. Pode aplicar no xadrez, pode aplicar no jogo de bridge, aquele jogo de cartas que envolve raciocínio, no poker mais ou menos, porque tem uma grande porcentagem tem um grande foco probabilístico, né, de sorte, mas impossível, não tem jeito. Ok, respondido. E por hoje é só, pessoal. Sábado que vem tem mais Plantão Enem ao vivo. Mas não acabou não, gente, não fica em crise. A gente continua na internet por mais 30 minutos, tá? Sua pergunta vai ser respondida. E semana que vem, Geografia, História e Redação. Imperdível. Tchau, pessoal. Até semana que vem.